Então, no artigo, na ação penal 504.6512, depoimento do senhor Delcídio do Amaral Gomes. Senhor Delcídio, essa audiência é gravada, eu pedi para o senhor puxar o microfone ou se aproximar um pouco mais da mesa. O senhor foi arrolado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Eu vou advertir ao senhor, por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde então um processo criminal. Além disso, é sabido que o senhor fez um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso? É isso mesmo. O senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça por força desse acordo? Absolutamente. Senhor Delcídio, então também vou adverti-lo que se o senhor faltar com a verdade, além do senhor sujeitar aquele processo, o senhor perde o seu acordo, certo? Claro. Dito isso, eu vou passar a palavra ao Ministério Público para as indagações. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor Delcídio, tudo bem? Boa tarde. O senhor pode, primeiramente, esclarecer qual que foi sua atividade profissional nos últimos 17 anos? 17 anos, eu fui senador da República, 13 anos, fui diretor da Petrobras, diretor do sistema Eletrobras nos últimos 17 anos aproximadamente, e ministro de Estado de Minas e Energia do presidente Itamar Franco. Certo. O senhor conheceu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Conheci, claro. Em que circunstâncias o senhor conheceu ele? Eu conheci quando fui convidado para me filiar ao PT. Que ano, mais ou menos? Era secretário de Infraestrutura do Zeca no ano de 2001. Certo. E o senhor, então, se filiou ao Partido dos Trabalhadores? Me filiei ao Partido dos Trabalhadores e saí candidato ao Senado em 2002. Foi por convite do ex-presidente Lula que o senhor... Na verdade, ele me convidou para me filiar ao partido e depois, uma consequência natural, foi o meu lançamento como candidato, pré-candidato ao Senado, na chapa com o então governador Zeca do PT. Certo. E após a eleição de 2002, o senhor se elegeu senador pelo estado do Mato Grosso do Sul? Me elegi senador como senador do Mato Grosso do Sul. E o senhor, o ex-presidente, se elegeu naturalmente presidente pelo Partido dos Trabalhadores. A partir desse momento da eleição, em 2002, da posse, no começo de 2003, o senhor pode nos detalhar de forma minuciosa como foi feita a distribuição de cargos nas estatais, nos ministérios, e como funcionava esse sistema de distribuição de cargos do governo federal? O senhor tinha conhecimento? Na verdade, existem duas fases muito claras. Essa fase inicial, que o governo foi composto basicamente pelos apoiadores do presidente Lula, e não eram muitos partidos à época. Quais seriam os partidos, o senhor se lembra? No caso era o PT, o PL, PCdoB, partidos que compunham essa frente de centro-esquerda que elegeu o presidente Lula. Quando sobreveio o mensalão. Quando ocorreu o mensalão, que foi 2005 e 2006, e eu conheço bem esse assunto porque eu fui presidente da CPI dos Correios. A CPI dos Correios é aquela que deu origem ao mensalão. Que deu origem ao mensalão, exatamente. Foram momentos muito difíceis, foram 11 meses de investigação por uma comissão parlamentar de inquérito. Quando acontece isso, e consequentemente com o enfraquecimento do governo, se reconstrói uma nova base. E uma nova base com partidos que evidentemente tinham densidade eleitoral, tinham densidade parlamentar, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Então, a partir desse momento é que há uma ação mais ampla no sentido de preenchimento dos cargos federais. Certo. Então, no primeiro momento, seriam os partidos mais alinhados ideologicamente com as diretrizes da agremiação partidária. Sem dúvida.
E no segundo momento, em virtude do desgaste político já era uma do escândalo, composição para se manter a governabilidade e, consequentemente, uma base sólida no Congresso, tanto na Câmara como no Senado. Certo, mas nesse primeiro momento já houve distribuição de cargos. Sem dúvida, no Eram o quê? 23 mil cargos. no pós-mensalão, evidente. Nesse primeiro momento, vamos primeiro, durante a posse em 2003, a partir de 1º de janeiro de 2003, e o esquema de distribuição de cargos. Houve distribuição de cargos, mas... Excelência, me permite eu gostaria de fazer uma questão de ordem. Peço desculpas a Vossa Excelência, a testemunha. Na verdade, Vossa Excelência, na decisão proferida em 28 de outubro, delimitou ou esclareceu que a ação está delimitada a 3 contratos. Contratos que foram celebrados a partir de 2006 entre a OAS e a Petrobras. Então, eu não estou entendendo porque as perguntas estão fugindo desse escopo. Então, não me parece razoável que, se a defesa não teve a oportunidade de fazer prova em relação a outros fatos, em virtude da delimitação de Vossa Excelência, que nós possamos aqui tratar de fatos estranhos a esses 3 contratos que, eu repito, foram celebrados de 2006 adiante. É uma questão de contexto, está indeferida, questão de ordem. Pode prosseguir. Para a defesa também é uma questão de contexto, então. Doutor, está indeferida a questão de ordem. Pode prosseguir. Registrado, né? Esse Está sendo gravado, né, doutor? Está sendo gravado, inclusive, pela defesa. Certo? Então, voltando, como é que foi feita essa distribuição de cargos nas 156 estatais, na época, os 30 e Na época poucos ainda... ministérios, pegaram os partidos da base e... Nessa época ainda existia uma deficiência de quadros dos próprios partidos que chegaram ao governo. Então houve, nessa primeira etapa, em determinados espaços no governo, houve de alguma maneira continuidade, alguns quadros prosseguiram, de governos anteriores, não especificamente do governo que estava saindo, né? Efetivamente, as indicações políticas predominaram intensamente, e eu não estou dizendo que não foi o presidente Lula que criou a indicação política, isso já aconteceu em outros governos também, mas essa articulação ela passou a ser muito mais objetiva e muito mais determinada pós a CPI dos Correios, pós o mensalão. Aí, realmente, houve uma rearrumação partidária para garantir a base que o presidente Lula, à época, precisava para governar. Certo. Mas em relação, propriamente, à distribuição de cargos da diretoria da Petrobras, entre 2003 e 2004, qual que era o grau de ingerência do ex-presidente, como que funcionou essa distribuição desses cargos das diretorias? Na época o governo estava começando, houve indicações do PT, houve indicações na área de petróleo e gás do PCdoB também, mas ainda era uma ação incipiente, não era uma ação, sob o ponto de vista político, mais articulada ou mais ampliada. Mas, evidentemente, os primeiros quadros que ocuparam a diretoria da Petrobras foram indicações do PT, na sua grande maioria. O senhor Paulo Roberto Costa foi indicação do PT? Paulo Roberto Costa, ele, na verdade, ele não foi diretor quando começou o governo do presidente Lula. Ele foi presidente da TBG, à época, que era a transportadora de gás Bolívia-Brasil. Depois, posteriormente, com o aumento da participação ou com a importância do PP dentro da base governista, aí ele foi guindado à diretoria de abastecimento. É importante registrar, essa pergunta é fundamental. À época, o diretor de abastecimento era do governo anterior, que era o Rogério Manso. Quando aí sai o Rogério Manso, que era diretor de abastecimento, e entra o Paulo Roberto aí, indicado pelo PP, dentro dessa rearrumação do governo. Certo. E qual que foi o motivo da saída do Rogério Manso?
aparentemente havia uma identificação, ou procuravam, quer dizer, o que se dizia à época, que ele era muito identificado com o governo anterior, que ele era tucano e que, consequentemente, ele precisava ser substituído. E assim foi feito. Certo. E a partir do mensalão, como é que foi feita essa modificação, essa reestruturação? Aí o PP se consolida com o Paulo Roberto. O Paulo Roberto passa também a contar com o apoio do PMDB, quando o PMDB vem definitivamente para a base do governo. A diretoria de serviços é indicação do PT, a diretoria de exploração e produção também, a diretoria de finanças, o Gabriele colocou o seu principal assistente logo depois que ascendeu à presidência da companhia. A diretoria internacional, que era PT inicialmente, passou a ser PT e PMDB. Então, basicamente, essa era a distribuição principal dos cargos da diretoria da Petrobras. A Petrobras tinha uma relevância superior às outras estatais, uma relevância estratégica? Sem dúvida nenhuma. E por qual motivo? A Petrobras, primeiro, é a única companhia que o presidente da Petrobras, ele é indicado pelo presidente da República. As outras estatais, isso não predomina, mas no caso da Petrobras, o presidente da companhia é indicado pelo presidente da República. Isso demonstra a importância que a Petrobras tem em qualquer governo. Eu, quando fui ministro do Itamar, nós dizíamos no ministério o seguinte, doutor Moro, que nós fingíamos que mandávamos na Petrobras e a Petrobras fingia que obedecia a gente lá no ministério. O presidente da Petrobras despacha normalmente com o presidente da República. O ministro de Minas e Energia é uma espécie assim de linha auxiliar. A Petrobras, pela sua importância, pelo seu impacto na economia brasileira, ela sempre recebeu um tratamento diferente. Negar isso é não entender a história da Petrobras e as suas relações com os governos. Certo. Nesse esquema de indicações políticas para cargos estratégicos dentro do governo federal, inclusive na Petrobras... Excelência, na verdade, o uso da palavra... A acusação está fazendo uso da palavra, doutor. Eu sei, eu só estou ponderando com o juízo. Eu vou deixar Vossa Excelência utilizar. Só ponderando com o juízo, uma questão de ordem. Vossa Excelência está usando palavras que induzem a testemunha. Então, esquema de nomeação é uma palavra que não me parece apropriada para a pergunta. Então, eu submeto a questão ao juízo, pedindo que... Não tem indução em mencionar esquema de distribuição. Esquema não significa necessariamente algo ilícito. Bom, então, com esse esclarecimento de Vossa Excelência... É a palavra utilizada na denúncia o tempo todo. Exatamente. O esquema de corrupção da Petrobras, o esquema, sabe, Sim, mas agora eles reportou esquema de distribuição de cargos. Dizer, esse esquema, essa palavra é uma palavra da denúncia. Tá bom, está indeferido, então pode prosseguir. Obrigado, Excelência. O doutor tem que falar no microfone quando quiser intervir no processo. Eu não tenho culpa se só tem 2 microfones. Então, doutor, peça o microfone para falar na próxima vez. Peça o microfone para falar, que é gravado. Não tem como gravar, não fica falando o que o doutor fala. Eu falo mais alto. Prossiga, por gentileza. Obrigado, Excelência. Nesse esquema de distribuição de cargos do governo federal, indicações políticas, qual que eram os compromissos que esses indicados políticos tinham que assumir perante os partidos? Eu queria só fazer um registro que o fato de existir, corroborando o que o doutor Moro falou, o fato de existir uma indicação política, isso não quer dizer necessariamente que alguém está sendo indicado para roubar. Você tem que deixar bem claro isso, né? Às vezes eu fico preocupado com tentam sempre... O foco é a história na Inquisição. Eu não matei Joana d'Arc. Ninguém falou nada já. Eu não matei Joana d'Arc. Mas ninguém perguntou isso, ninguém está tratando disso. Nós estamos falando sobre uma sistemática que é adotada pelos governos. Bom, quando há essa virada de governo com o mensalão, foram feitas indicações políticas e, no meu ponto de vista,
e em função até de tudo aquilo, como líder do governo, como líder do PT, inclusive, que eu fui em anos anteriores, da base do governo, existia efetivamente, nas primeiras tratativas, um compromisso de cada um dos indicados trabalhar pelos interesses dos partidos que o apoiaram. Essa era a estratégia montada, né? E é inegável isso está mais do que demonstrado, é muito claro isso. E acho que a partir desse momento, né, houve uma abordagem, essa questão das indicações políticas, ela passou a ser um processo muito mais sistêmico, um processo muito mais amplo do que, por exemplo, em situações anteriores. Isso é inegável. Uma consideração, questão de ordem. Excelência, nos termos do artigo 213 do Código de Processo Penal, a testemunha tem que se abster de fazer manifestações pessoais a respeito dos fatos, tem que relatar objetivamente. Então, pediria que Vossa Excelência considerasse para orientar a testemunha a não dizer eu acho, eu considero, coisas que não são objetivamente descritas. Eu acho que pode continuar a pergunta, para a gente tentar também ser mais objetivo aí. Qual que é a pergunta objetiva? Objetivamente, os indicados pelos partidos políticos para diretorias na Petrobras tinham que arrecadar propina? Sem dúvida nenhuma. Para os partidos? Sem dúvida nenhuma. E para, não só o partido, mas para os políticos? Existia uma estratégia montada para bancar as estruturas partidárias. Isso é inegável. E essa solicitação tinha um percentual definido dos contratos? Na verdade é o seguinte, os percentuais existentes eles variavam em função do tamanho do investimento. Isso não existia uma alíquota fixa, não. Isso variava em função do tamanho do projeto. Dentro do Partido dos Trabalhadores, quem que tinha essa função de solicitação e arrecadação de propinas das diretorias da Petrobras? Do Partido dos Trabalhadores ou como diretores? Do Partido dos Trabalhadores, dentro do partido. Normalmente eram os tesoureiros. Anteriormente foi o Delúbio, e depois os tesoureiros que o sucederam, e mais especificamente o João Vacari. Qual que era o grau de ingerência do ex-presidente nesse esquema de distribuição de propinas? O presidente ele não entrava nos detalhes, mas ele tinha um conhecimento absoluto de todos os interesses que rodeavam a gestão da Petrobras e as diretorias e os partidos que apoiavam os diretores. O senhor utilizou uma expressão num depoimento. O ex-presidente sabia como a roda rodava. Sem dúvida nenhuma. O que isso significa e qual que são as circunstâncias que fazem o senhor chegar a essa conclusão? Por uma razão muito simples, procurador. A Petrobras, ela, de mais ou menos 2006 para cá, a Petrobras foi um instrumento, foi utilizada como um instrumento de desenvolvimento, como alguém, um catalisador de políticas governamentais, de conteúdo nacional. Ela funcionou como uma plataforma importantíssima, inclusive nas eleições de 2006. As eleições de 2006, os debates eram sobre, basicamente, Petrobras, presença do Estado. O modelo de exploração e produção do petróleo foi alterado, porque havia um viés político intenso. Então, nesse caso específico, pelo papel que a Petrobras detinha, o presidente acompanhava muito mais de perto, porque ele tinha uma espécie de follow-up dos principais projetos desenvolvidos pelas diretorias. Dentre esses projetos desenvolvidos, ele tinha algum conhecimento do projeto Renest, refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco? Não, ele conhecia bem, porque a Renest, esse projeto é um projeto que ele vem sendo trabalhado há décadas, e inclusive com a PDVSA. Mas claro que tinha conhecimento, ele não sabia de detalhes, mas ele sabia efetivamente a estruturação do negócio, o projeto em si e os interesses envolvidos, isso é inegável. E eu queria só registrar, mas assim, eu não sei. A classe política e a torcida do Flamengo inteira sabia disso aí. Toda a classe política sabia. Portanto, é uma coisa até surreal esse tipo de afirmação. Esse pagamento de propina seria a regra do jogo
nesse esquema que o senhor comentou, que não necessariamente indicação política significa Claro. que o cidadão Claro. estava lá para desviar recursos públicos. Mas dentro da Petrobras, dentro da diretoria de abastecimento, diretoria de serviços e diretoria... Eu posso continuar, doutor? O senhor quer fazer as intervenções? Eu estou observando, se Vossa Excelência me permite, eu estou observando que Vossa Excelência está pondo as palavras na boca da testemunha. Não, estou fazendo perguntas se isso objetivas, era... doutor. Quando Vossa Excelência for perguntar, eu pretendo deixar Vossa Excelência Não, trabalhar. perguntando se essas eram as regras do jogo. Quer dizer, como é que você pode já colocar a resposta que você quer receber? Eu só pedi para fazer a pergunta mais curta, doutor. Basta que ele responda sim. Não precisa dizer mais nada. Você já dá a resposta. Já sugere, já induz. Certo, pode prosseguir as perguntas? Certo. Dentro das diretorias da Petrobras, havia um quadro de corrupção sistemática que fazia o conhecimento dessas práticas serem notórios na classe política? Absolutamente. E com poucas exceções. Eu não posso dizer que isso foi generalizado. Eu quero citar, por exemplo, o Rogério Manso, quando foi diretor de abastecimento, teve uma conduta irretocável. Depois o próprio diretor de finanças. Mas nas demais diretorias, sim. Absolutamente. O senhor alguma vez conversou com o ex-presidente Lula a respeito desse tema? Não, ele não nos dava ousadia. E eu não tinha essa relação próxima com o presidente para ter esse tipo de diálogo com ele. Mas tinha muita informação, até porque eu sempre conversei com a maioria dos partidos políticos, com a classe política, e conheço a maioria dos empresários também que atuavam na Petrobras, até porque eu fui da casa. Certo. Qual que era o relacionamento do ex-presidente Lula com os empreiteiros que tinham obras na Petrobras? Tinha relação muito próxima, os recebia. Pela ordem, Excelência, nós estamos falando de 3 contratos celebrados com uma empreiteira. Então, contexto. Eu vou colocar uma questão assim. Existe uma dinâmica da audiência, as defesas vão poderem perguntar. Agora, se houver interferência das defesas toda hora na inquirição... Mas não é esse o objetivo, Excelência. Eu só gostaria de pedir que Vossa Excelência me ouvisse. Doutor, existe um contexto e essa pergunta está dentro desse contexto. Mas Vossa Excelência permite que eu faça uma ponderação sem ser interrompido? Gostaria de fazer uma questão de ordem. Quando nós pedimos a produção de provas a Vossa Excelência foi muito claro e enfático ao dizer que a acusação se restringia a 3 contratos. E esses 3 contratos envolvem uma empresa. Pediu a cópia de todas as atas de licitações dos contratos da Petrobras em 13 anos. É diferente do Ministério Público fazer uma pergunta para a testemunha no momento. Excelência, nós então, pedimos... referido, doutor, essa questão, é que eu gostaria de, pelo menos, poder fazer as minhas ponderações sem que Vossa Excelência interferisse. Antes de a defesa pode fazer as ponderações no momento próprio. Agora nós estamos ouvindo testemunha e a palavra está com o Ministério Público. Mas é uma questão de ordem, Excelência. Vossa Excelência tem que me ouvir. A defesa, pelo jeito, vai ficar levantando questão de ordem a cada 2 minutos. Não é essa questão. É inapropriado, doutor. Está tumultuando a audiência. Pode ser inapropriado, mas é perfeitamente jurídico. Estão tumultuando legal, a audiência. Porque o juiz preside, o regime é presidencialista, mas o juiz não é o dono do processo. Certo, mas então Aqui os limites são a lei. A lei é a medida de todas as coisas. E a lei do processo disciplina esta audiência. A defesa tem direito de fazer uso da palavra pela ordem para arguir questão de ordem. Ou se Vossa Excelência quiser eliminar a defesa, e eu imaginei que isso já tivesse sido sepultado em 1945 pelos aliados, e vejo que ressurge aqui nesta região agrícola do nosso país. Se Vossa Excelência quiser suprimir a defesa, então eu acho que não há necessidade nenhuma de nós continuarmos nessa audiência. Doutor, a defesa está tumultuando a audiência, levantando questão de ordem, atrás de questão de ordem, não permitindo aqui que o Ministério Público produza a prova. Tanto o Ministério Público tem direito a produzir a prova, como a defesa. Vossa Excelência me permite? Não, doutor. Na verdade, o que nós estamos tentando impedir é o induzimento da resposta. Na verdade, o que nós estamos querendo impedir é que o doutor promotor faça perguntas que não têm relação com a causa. Não tem relação com a causa. A causa está limitada doutor, a 3 contratos. Essa questão já foi apreciada, há um contexto, o juiz está permitindo. Mas o contexto, qual é o contexto? Só existe na cabeça de Vossa Excelência. Que contexto é esse? O contexto para nós é a denúncia.
Doutor, e onde é que o certo. contexto é a denúncia. Então está não é indeferido. aquele que existe na cabeça de Vossa Excelência. O contexto é a denúncia. Doutor, Nós pedimos que o Ministério Público se mantenha, portanto, no objeto da denúncia. Tá, então entendi a questão, está indeferido, existe um contexto. Pode prosseguir. É que houve um equívoco só. Não, doutor, aí é possível que nós continuemos com essa audiência com a defesa Excelência, adotando esse comportamento adequado. eu gostaria só de ser ouvido, porque cada vez que eu começo a falar. O seu colega já falou? Não, mas é que Vossa Tem Excelência. mais alguma coisa a dizer? Tenho. Excelência, Vossa Excelência disse que eu pedi ata dos últimos 13 anos. É verdade. Só que nós pedimos também provas periciais que foram indeferidas justamente sob o fundamento de que a ação se limita a 3 Então, eu contratos. peço que o doutor coloque por escrito e peço reconsideração dessa prova propriamente, nós podemos conseguir ouvindo a testemunha, certo? As perguntas da acusação. Se a defesa permitir, obviamente. Faremos uso da palavra, Excelência, no legítimo exercício do direito de defesa. Obrigado, Excelência. Aliás, se me permite complementar, me passa o microfone, nós temos também algo. Não, vamos prosseguir aqui. Não, que isso? Não, no exercício do É direito da tumulto defesa, processual. Excelência, nós temos uma coisa muito importante. É tumulto processual. Porque Está não indeferida a palavra. apresentamos Pode as- cortar a gravação. Obrigado, Excelência. Então, retomando aqui nesse processo, ação penal 504-6512-94, palavra do Ministério Público, inquirição da testemunha Delcídio do Amaral Gomes. Certo. Como que era o relacionamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os empreiteiros que tinham obras na Petrobras? Ele tinha um bom relacionamento com a grande maioria dos empresários, ou dos grandes empresários que faziam obra na Petrobras. Especificamente em relação à OAS e o senhor Léo Pinheiro, como que era essa interlocução? Um relacionamento muito próximo. O Léo era uma pessoa que conversava sistematicamente com o presidente Lula. O seu Agenor Franklin Magalhães? Esses eu não conheço. Eu conheço o Léo Pinheiro. Sim. Certo. Nesse relacionamento próximo do ex-presidente com o Léo Pinheiro, envolveu algum pagamento de vantagens? O senhor se utilizou no depoimento seu, dizendo que uma reforma do sítio de Atibaia teria sido contraprestação pelo conjunto da obra. O que o senhor quis dizer com essa expressão? Na verdade, eu acompanhei, primeiro nunca fui nesse sítio, não conheço esse sítio. Mas ele era bastante frequentado por pessoas mais próximas do presidente Lula. E ao que me consta, esse sítio era, inclusive, convidados que passavam os finais de semana nesse sítio, sempre identificaram esse sítio como sendo do ex-presidente. E com relação especificamente a esse tema, onde é que eu tive informações sobre essas obras do sítio? Através do Zé Carlos Bunlai. Zé Carlos Bunlai, só para deixar claro, doutor Moro, ele é do meu estado, é nascido na minha cidade. As nossas famílias são famílias que sempre conviveram muito proximamente. E numa das conversas que tive com o doutor Zé Carlos Bunlai, ele me relatou sobre as reformas desse sítio. E que estava aliviado, porque tinha contratado arquiteto, engenheiro, assim por diante, mas aí ele sobreveio a uma orientação de que ele sairia do processo porque a OAS faria essa obra do sítio e dentro do prazo estabelecido ou prazo desejado. Então, essa história do sítio eu conheço dessa maneira. Quem ia fazer inicialmente era o Zé Carlos Bunlai, e depois ele saiu do processo porque a OAS assumiu esse compromisso. Excelência, há um inquérito que trata especificamente da questão relacionada a essa propriedade. Ao que me consta, posso ter lido errado a denúncia. Ao que me consta, a discussão aqui diz respeito a um outro imóvel. Então, se nós estamos instruindo o inquérito policial, nós temos que, então, esclarecer isso. Tá, essa foi a defesa, então, do ex-presidente. Eu peço para seguir, não entrar mais nessa questão do sítio, doutor. Certo. Estou satisfeito, Excelência. O assistente de acusação tem indagações? Excelência, a defesa queria pedir para eliminar a menção Doutor. do sítio, porque isso não tem nada a ver com a denúncia. Doutora,
essa audiência é gravada e depois ela é degravada. Tudo que o doutor fala fora do microfone não é captado. Então, a defesa gostaria de pedir a Vossa Excelência que eliminasse a menção ao sítio, porque o sítio não tem nada a ver com o objeto dessa denúncia. É gratuita essa referência, como foi gratuita a pergunta do ilustre promotor. Tá, eu indefiro porque existe um contexto, doutor. Não, o contexto só existe na cabeça de Vossa Excelência. Não está na denúncia. Está na página 37 da denúncia, doutor. Não, esse contexto esse não é depoimento está na página 37. O contexto é uma palavra para nós. Contexto em vantagens indevidas recebidas pelo ex-presidente como contraprestação pelos benefícios. Esse contexto é uma palavra. Perguntas pela defesa do senhor Luiz Inácio de Maria Letícia? Sim, Excelência. Eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir à testemunha que descreva como é que foi o processo de colaboração que a testemunha negociou com o Ministério Público. Em que circunstâncias, se ele estava preso, enfim, todas as circunstâncias, se ele pudesse relatar com riqueza de detalhes o processo de negociação da colaboração premiada. Pela ordem, Excelência, isso não tem nada a ver com a denúncia. Eu vou permitir. Mas está no contexto? Posso responder, doutor? O contexto da denúncia não está. Assim. Bom, para deixar muito claro, porque muitas vezes aventaram a possibilidade de que eu estava fora de mim, ou que eu não tinha consciência do que estava sendo feito. Eu quero deixar bem claro, doutor Moro e procuradores, eu tomei a decisão quando eu soube o porquê da minha prisão. Eu não demorei muitos dias e comuniquei isso, inclusive, aos procuradores, de uma forma muito serena, muito equilibrada, porque eu tenho história. Eu vivi no país, vivi fora, trabalhei em multinacionais. Pode ser mais objetivo na resposta. E quando me apercebendo do que tinha acontecido e reconheci meu erro, que eu errei mesmo com relação à questão da obstrução de justiça, eu com muita tranquilidade entendi que era o momento para colocar os pingos nos is. Então não tive nenhum tipo de... Claro, como qualquer pessoa num processo como esse, eu, um senador da República, claro que isso, ninguém é impermeável a essas questões. Mas a decisão que eu tomei foi absolutamente consciente e era uma ótima oportunidade para colocar as coisas nos devidos lugares. Excelência, gostaria de repetir a pergunta. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, se a decisão da colaboração se deu quando a testemunha estava presa. Isso é fato notório. Mas isso é óbvio. Isso é óbvio, eu não preciso nem responder isso. Isso é de uma obviedade. Não, o senhor precisa responder. Isso está no Google, a pergunta. Doutor, se ele quiser, se o senhor bota no Google. Também estava no Google. Agora, eu gostaria de ter respeitado o direito à minha palavra. Deixa a defesa prosseguir, doutor. Não dá para seguir. Só a questão pelo direito de acusação, Excelência. Não existe pertinência com a... Existe direito a uma acusação. Tá, mas foi perguntado se ele estava preso. Eu estava preso, sim, claro. Eu acabei de falar, inclusive. Sim. Pode responder diretamente, por gentileza. A testemunha, o senhor concedeu uma entrevista à revista Piauí, que circulou no mês de julho deste ano, de 2006? Concedi. A jornalista Malu Gaspar. Perfeito. Nessa entrevista, que agora o senhor reconhece ter concedido à repórter Malu Gaspar, consta que Vossa Excelência ficou fechado num quarto escuro, se sentiu mal e que o quarto encheu de fumaça proveniente de um gerador. E o senhor ficou preso nesse local e só 3 horas mais tarde abriram a porta. Foi dificílimo. O senhor confirma que o senhor fez esse relato ou a repórter aqui faltou com a verdade? Não faltou com a verdade. O que aconteceu é que eu fiquei um tempo a mais nas dependências da Polícia Federal, então foi adaptado lá uma área para que eu permanecesse nessa área, e lamentavelmente isso estava próximo a um gerador diesel. Naquela época houve várias interrupções de energia, e esse gerador diesel entrava, e coincidentemente nessa ocasião
isso trouxe um desconforto grande, claro, para qualquer pessoa. Mas não que isso tenha afetado a minha decisão, que foi, inclusive, quando isso ocorreu, eu já tinha tomado a decisão. O senhor começou, esse ato aqui ocorreu em que data? O senhor tem... Final do ano. Final do ano. E o senhor comunicou ao Ministério Público que faria a colaboração em que momento? Eu volto a insistir, nos primeiros dias. Se eu não estou enganado, acho que no segundo ou no terceiro dia eu já inclusive conversei, comuniquei ao Ministério Público, ao procurador Miller, e inclusive comuniquei ao meu advogado, doutor Figueiredo, sobre a minha decisão. Eu já tinha tomado a decisão. Quando o senhor estava preso, algum membro do Ministério Público exibiu ao senhor uma nota que foi feita pelo Partido dos Trabalhadores a respeito do comportamento do senhor? Na verdade, não foi nenhum membro do Ministério Público no primeiro dia, e quando saiu essa nota, como não havia ainda a decisão com relação ao meu destino, porque precisava passar pelo Senado, eu tinha acesso às informações, aos sites, porque eu estava lá aguardando uma decisão do Senado. Então, você estava preso com acesso a isso? Não é que eu estava aguardando a decisão do Senado para ver se permanecia preso ou não. Então era uma situação, era um limbo, porque precisava de uma decisão do Senado Federal. E aí eu vi as declarações todas, as lamentáveis declarações. Vossa Excelência ingressou na Petrobras em que data? Ingressei em 1999. Em que cargo? Diretor de Gás e Energia. E o senhor foi indicado para esse cargo por quem? Fui indicado, à época, pelo PSDB e pelo PMDB. O senhor poderia declinar quais foram os nomes que deram esse apoio político ao senhor? Na época era o ministro Eduardo Jorge, que acompanhou isso de perto, e depois o PMDB, principalmente o PMDB da Câmara, especialmente o deputado Flávio Derzi, que era deputado federal por Mato Grosso do Sul. Toda a nomeação do senhor? Na verdade, todo presidente da República, ele tem ciência dos diretores da Petrobras. Além de ele indicar o presidente, nenhum diretor da Petrobras é indicado sem o aval do presidente da República. Isso não acontece em outros cargos, mas em se tratando de Petrobras, com certeza. E nesse momento, quem era o presidente da República? Fernando Henrique Cardoso. Então o senhor teve o apoiamento do presidente Fernando Henrique Cardoso para o cargo de... Um endosso, evidente. Até porque eu vinha de uma área de energia, eu sempre militei nessa área, portanto eu conheço muito bem o setor. Vossa Excelência, o senhor, quando entrou no cargo de diretor da Petrobras, o senhor conheceu desde logo o senhor Nestor Severo? Não. O Nestor, ele trabalhava na presidência da Petrobras. A área de energia era uma área que era subordinada à presidência da Petrobras. Quando entra em operação o gasoduto Bolívia-Brasil, é estruturada a diretoria de gás e energia para fazer frente a esses contratos com a Bolívia e, principalmente, fazer frente ao racionamento de energia, que foi um dos maiores flagelos que o Brasil enfrentou nos últimos anos. Para fazer frente a esse racionamento de energia, o senhor capitaneou a construção de termoelétricas? Absolutamente. O senhor se lembra quantas foram construídas sob o comando do senhor? Não, eu não tenho, agora não me lembro quantas usinas foram feitas. Mas nós estruturamos, eu era alguém que passou pelo setor elétrico, o planejamento locacional de todas as usinas. Eu desenvolvi, inclusive, junto com o setor elétrico, com o CEPEL e com a Universidade de São Paulo, e aí estabelecidas as linhas mestras, a definição das características de cada usina, isso foi implementado pela estrutura normal da companhia. O senhor também participou da compra de turbinas da Alstom EGE para esse projeto? Na verdade, essas definições, eu não sou especialista em turbinas a gás. Essas definições partiam da área de energia, que era subordinada à minha diretoria.
através de um trabalho detalhado, um trabalho técnico, e não só foram compradas turbinas, algumas foram compradas na época, antes de eu ser diretor, e outras foram adquiridas a posteriori. E nesse momento em que o senhor ocupava esse cargo de diretor, o senhor tinha conhecimento de ilícitos na Petrobras? Excelência, qual que é a pertinência em relação aos nossos fatos, Excelência, dessas perguntas? Doutor, qual que é a pertinência? Eu não sou obrigado a antecipar a estratégia de defesa. Não, A minha pergunta, eu estou fazendo a pergunta porque ela está inclusive relacionada à delação premiada da testemunha. Tem a ver com esses fatos, doutor? Tem a ver a delação premiada que o Ministério Público juntou aos autos. Mas com esses fatos da denúncia, que a delação premiada O envolve Ministério vários Público fatos. juntou documento aos autos. Não sou eu que estou criando. Esses documentos foram juntados por Vossa Excelência e por outros procuradores. Certo, ao juiz cabe decidir a questão se pertinente ou não é pertinente. Então a pertinência é por quê, doutor? A pertinência, Excelência, é porque, como está sendo franqueado ao Ministério Público uma contextualização, eu também gostaria de fazer a minha contextualização, porque eu estou aqui fazendo referência, inclusive, ao termo 19 de colaboração premiada, Então que faça foi a pergunta, juntado. doutor, vou permitir. A pergunta eu fiz objetivamente. Se Peço que no momento em que a testemunha ocupava o cargo de diretor no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, se a testemunha tinha conhecimento de ilícitos no âmbito da Petrobras. Eu tomei conhecimento em 2010, quando alguns dos gerentes da Petrobras fizeram um acordo na Suíça. Eu não tinha conhecimento disso, até porque não entrava nesses detalhes. Agora, tive conhecimento em 2010, porque alguns dos gerentes fizeram um acordo na Suíça em função dessas operações. Excelência, como eu disse, eu estou aqui de frente ao termo 19 de colaboração, e nesse termo, na página 2, a testemunha fez a seguinte afirmação, na colaboração, portanto, que Joel Renault ocupou cargos na Petrobras nos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, que há vários exemplos de ilegalidades ocorridas nessa época que são muito semelhantes aos que se viu hoje na Lava Jato. Então, isso é a afirmação textual da testemunha. Então, eu gostaria de saber se a testemunha mentiu na delação ou se está se retratando nesse momento. Qual evento que está esse termo, doutor? Evento, termo de colaboração 19, está na página 2. E o evento dos autos, o senhor sabe dizer? Eu não saberia dizer. Aparentemente, folhas, tem aqui o número de folhas, 2.172. Enfim, é um documento juntado pelo Ministério Público. Certo, o senhor pode responder a pergunta? Posso responder, aliás. Eu já respondi ao procurador e dizendo que essas coisas não aconteciam só no governo do presidente Lula. Muitas coisas aconteciam em outros governos também. Tanto é que na própria gestão do Joel Renault houve um debate muito grande, uma discussão forte, inclusive judicializada, que foi parar numa arbitragem em Londres, por causa de compras de plataforma da Marítima. Agora, volto a repetir aquilo que disse, da forma sistêmica como isso foi organizado posteriormente, isso não acontecia dentro da Petrobras. Excelência, gostaria de pedir à testemunha, então, que se o senhor, eu li a frase, o senhor confirma esta afirmação que o senhor fez na delação? A afirmação é textual, que Joel Renault ocupou cargos na Petrobras nos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Não, aí já respondeu, doutor. Acabou de responder. Eu quero que seja confirmado. Se isto respondeu o que acontecia, não de forma sistemática, não foi isso? Absolutamente. Então, a testemunha diz que mentiu, porque aqui ele diz que, nessa época, as ilegalidades ocorridas nessa época são muito semelhantes aos que se viu hoje na Lava Jato. Então, eu gostaria que explicasse isso. Já respondeu, né, doutor? Acabou de responder. Terceira as dúvidas se nós juntamos esse termo, doutor. Oi? Mas enfim, não, vamos seguir. Qual a próxima pergunta? Se Vossa Excelência não sabe o que juntou na denúncia, não sou eu que vou agora auxiliar. Eu vou pedir para tratar com urbanidade todas as partes, inclusive o juiz. É que colocou em dúvida. Quem colocou em Próxima dúvida... pergunta. Qual é a próxima pergunta? Gostaria de saber se
no momento em que a testemunha trabalhou com o Nestor Severo, se houve o recebimento de propina em relação a contratos da Alstom e da GE. Já respondi essa pergunta. Isso foi tomado conhecimento quando, em 2010, o próprio Nestor e outros gerentes fizeram um acordo na Suíça com o Ministério Público. O senhor não recebeu nenhum valor, nem da Alstom, nem da GE? Isso foi absolutamente explicado. Eu reitero o que eu falei, e inclusive isso foi tratado e detalhadamente com uma atenção especialíssima do Ministério Público no meu termo de A pergunta é objetiva. Não, claro que não. Não recebeu? Não. O senhor pediu ao senhor Nestor Severo contribuições para sua campanha ao governo do Estado do Mato Grosso do Sul em 2006? Reconheci isso, procurei, porque eu fiquei com dívida de campanha, e procurei efetivamente não só o Nestor, mas também o Renato Duque, para que eles conversassem com prestadores de serviço para ver se eu conseguia cobrir o rombo da minha campanha, até porque nessa campanha eu fiquei sem pai nem mãe, porque eu saí da CPI dos Correios e fui simplesmente abandonado em 2006. O senhor disse no seu depoimento aqui que o ex-presidente Lula recebia uma espécie de follow-up. Recebia de quem? Do senhor? Não. Ele recebia da própria estrutura normal, do presidente da Petrobras. Ele se reunia com diretores da Petrobras sistematicamente. Ele tinha as informações, não do dia a dia da companhia, mas dos principais projetos, inegavelmente, até fotografias. Eu que convivi com vários presidentes, o presidente Lula tinha uma assiduidade de reunião com diretores da Petrobras muito maior do que qualquer outro presidente. Assiduidade é uma coisa. Eu quero saber o seguinte: se o senhor tem prova de que nessas reuniões foi falado algo relacionado a ilícitos na Petrobras? Primeiro, não participava dessas reuniões. Agora, segundo, todos sabiam muito bem o papel que iam cumprir dentro da diretoria da Petrobras. O senhor não participava, o senhor não tem provas, e o senhor disse só que todos tinham conhecimento. O senhor não tem nada para provar isso que o senhor está dizendo? Está aí a Lava Jato, as informações todas. Quando eu fiz meu depoimento, eu disse: o meu depoimento é um depoimento de político. Eu não tenho planilha, não tenho. Eu tenho os fatos de alguém que foi líder do governo, que participava ativamente do dia a dia do Congresso e que conversava não só com a maioria dos partidos, mas conversava com os diretores, com a própria nomenclatura da Petrobras. Portanto, se não me contassem as conversas de Palácio do Planalto, eu sabia por outras vias sempre. E a Lava Jato está provando isso. Ou seja, então o que o senhor afirmou nos seus depoimentos não é algo que o senhor viu, nem tem provas, é algo que o senhor ouviu dizer. Não que eu ouvi, aliás, eu não só conversei com muitas pessoas, e tudo aquilo que inclusive eu prestei nos meus depoimentos, eles estão coincidindo com os depoimentos das empresas diretamente envolvidas e que comprovam tudo aquilo que eu falei. Depoimento cruzado de colaborador não prova nada. Eu insisto. Aí eu vou estou fazendo comentário com a testemunha, debatendo a valoração da prova. Faça para o juiz oportunamente. Qual é a pergunta? O senhor participou dos contratos da Renest e da Repar? Absolutamente não. O senhor teve conhecimento da tramitação dos processos relativos a esses 3 contratos que envolviam Renest e Repar? Não conhecia nos detalhes. Até porque essa área era a área comandada pelo Paulo Roberto. E o Paulo Roberto, ele tinha uma ação não só junto à presidência da República, mas também junto aos 2 partidos de sustentação dele na diretoria de abastecimento, o PP e o PMDB. Então eu vou voltar à minha pergunta objetiva ao senhor. O senhor
conhecia ou conheceu o processo administrativo relativo aos 3 contratos envolvendo Reneste e Repar? E nem poderia conhecer, porque isso aí era uma questão tocada pela Petrobras, e essa área de abastecimento ela era hermética. Ela somente a pessoas escolhidas a dedo é que participavam ativamente das principais decisões. O senhor tem alguma prova de que o ex-presidente Lula é proprietário do apartamento 164A do edifício Solares, no Guarujá? Não, isso me foi perguntado, essa questão desse prédio, desse edifício, eu nunca tive nenhuma informação e nunca fui instado a fazer nenhum tipo de comentário nesse sentido. Então o senhor não conhece e não tem provas de nada? Prédio? Não, nunca conversei sobre esse assunto. Não, a pergunta é que... Não tenho. Excelência, na verdade, a forma como vai estar documentada, não só Vossa Excelência vai analisar, mas outros julgadores também. Então eu quero que fique bem esclarecido nos autos qual era a relação da testemunha com em relação a esse imóvel. Respondeu Então, mais de uma vez. Então a próxima pergunta qual seria? Eu gostaria de que fosse respondido objetivamente se ele tem alguma prova de Ele que... já respondeu, doutor, que ele não conhece esses fatos. Não foi isso que o senhor respondeu? Absolutamente, no meu próprio depoimento para o Ministério Público, isso me foi perguntado, está claro, está escrito. Próxima pergunta, doutor, ou ainda tem dúvidas sobre essa? Não, Então vamos continua a minha questão. A testemunha disse, no depoimento aqui prestado nessa data, que o ex-presidente Lula tinha relacionamento próximo com o Léo Pinheiro e com outros empreiteiros. A testemunha tem prova disso? A prova são os empresários e o nível de relacionamento que eles tinham, e eu mesmo, por diversas vezes, encontrei o presidente Lula e ele ia se encontrar com empresários também que estavam aguardando. Então, isso é um trabalho, só ter uma secretária organizada para verificar as agendas, os encontros, isso é facílimo de se levantar. Não preciso da receita, eu gostaria que as perguntas fossem respondidas objetivamente. Acho que a pergunta tem que ser formulada da seguinte forma, doutor. O senhor esteve juntamente com o senhor Lula e com o senhor Léo Pinheiro? Com nenhum, não, com o Léo, não, com nenhum empresário. Se fizer uma pergunta objetiva, isso, a gente responde facilmente. Pois não. Vossa Excelência usou durante o depoimento algumas expressões afirmou isto é inegável e as outras expressões da mesma natureza, mas não apresentou prova. Então eu pergunto, essa consideração, isso é inegável, é uma consideração de alguém que obteve benefícios da delação ou de alguém que tem provas do que está afirmando? É de alguém que é líder do governo e que sabia muito bem o que acontecia no dia a dia. Se eu passar meus colegas. Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio e já retomamos o arquivo, certo? Então, nessa ação penal 504.65.12.94, continuidade do depoimento do senhor Delcídio do Amaral Gomes, com a palavra ainda a defesa do senhor Luiz Inácio e da senhora Maria Luísa Letícia. Senador Delcídio, o senhor é um discípulo de René Descartes. As minhas perguntas serão cartesianas, diretas, objetivas. Eu peço a Vossa Senhoria que devolva as minhas indagações em forma de resposta com essa mesma objetividade. Por favor, me fale da sua trajetória partidária. Que partido o senhor começou até o senhor chegar ao Partido dos Trabalhadores? Eu fui convidado para ingressar no PSDB em 1997. E fizeram um grande evento lá em Campo Grande
só que esconderam a minha ficha de filiação e eu acabei, quando descobri, não estava afiliado a PSDB nenhum e eu fiquei fora da eleição. E depois, aí sim, recebi um convite do presidente Lula, do então governador Zeca do PT e do ex-ministro Zé Disseu para ingressar no PT em 2001. Ao tempo em que o senhor serviu ao governo Itamar Franco, a senhoria estava afiliado a que partido? Nenhum partido. Nossa, a senhoria veio de dizer que desde o primeiro dia em que se encontrava preso, já teria prenunciado a sua disposição de fazer uma delação premiada, pois não? Absolutamente. Nessa época, o seu advogado era o doutor Maurício Silva? Maurício sempre foi meu advogado, sempre acompanhou as coisas todas minhas desde o princípio, e ele inicialmente, quando ocorreu o episódio da minha prisão, sem dúvida nenhuma, o primeiro advogado que acionei foi o Maurício. Porque há algumas manifestações públicas em torno deste tema de delação premiada e parece que o seu então advogado negava essa possibilidade publicamente. Por isso que eu queria esclarecer esta pequena contradição. O doutor Maurício continua prestando serviços à minha família e quero aqui registrar, e muito bem. Muito bem. A indagação é, quando é que o senhor mudou de ideia? Quanto tempo depois que o senhor foi preso? Não, eu tive uma conversa com o Maurício muito clara, porque, além de tudo, nós somos amigos, né, e nos respeitamos muito. Né. E nós fizemos uma avaliação. Ele não tinha esse nível de especialização. Eu já conhecia bem o doutor Figueiredo e a sua equipe. Então, não, eu estou fazendo a pergunta sem quebra de respeito a nenhum profissional. Claro, claro. Mas eu estou só historiando assim que os fatos se sucederam, mas o próprio Maurício, ainda ao longo do processo como um todo, ele me auxiliou e me orientou muito também, até pela confiança que nós temos recíproca. Obrigado pela resposta. O senhor tem sido sistematicamente convocado para produzir novos anexos, novos termos de declaração na sua delação premiada, como, por exemplo, no mês de outubro, último passado? Não, o senhor podia só destacar um pouquinho mais. Outubro, mês passado, o que foi? A pergunta é, o senhor tem sido frequentemente solicitado para complementar a sua delação premiada através de novos depoimentos conforme vão surgindo as necessidades acusatórias? Então eu respondo para o senhor claramente, eu não me lembro exatamente porque até agora todos os depoimentos que eu tenho dado são depoimentos em cima da minha colaboração. Todos eles. A pergunta não é essa, senador. A pergunta é se o senhor tem sido recorrentemente solicitado. Se o senhor olhar todos os depoimentos que eu fiz pós a minha colaboração, é a mesma coisa e não um acréscimo, acho que uma a pergunta ampliação. do defensor é, o senhor tem prestado depoimento? Tenho, sempre. Com que frequência? Obrigado, excelência. Obrigado. Com que frequência? Um depoimento por mês ou 2 depoimentos por mês. Esse mês, por exemplo, eu tenho mais depoimentos. Mas normalmente uma média de 1 a 2 depoimentos por mês. E como é que são solicitados esses depoimentos? É como se diz no jargão das defesas, à la carte? Ou seja, é apresentado um nome e o senhor é convidado a depor sobre esse nome e esse tema? Não. É em cima do... O guia é a minha colaboração. Sempre foi. O senhor, neste mês de outubro, último passado, o senhor foi chamado para, por exemplo, prestar novos depoimentos acerca do ex-ministro Palocci? Fui chamado até em função da minha colaboração também. Isso depois já de iniciada a ação penal contra ele, o senhor foi chamado. E o que é que foi perguntado ao senhor? Simplesmente a confirma. Doutor, aí realmente é outra. Eu não estou produzindo prova para os outros autos. Eu estou querendo expor, colocar à calva o critério segundo o qual são obtidas essas colaborações. Na medida em que a prova se mostra fraca, se chama um colaborador de plantão para cobrir a deficiência, a anemia probatória da acusação. Esse é um argumento, doutor. Não é um argumento, é uma pergunta, excelência. É uma pergunta. Está indeferida, doutor. Está indeferida a pergunta, excelência. Vossa Excelência não indeferiu nenhuma pergunta do Ministério Público. Observo desde já esta quebra da par condicio, não é? E este viés
obviamente, inclinatório para a tese acusatória, que, aliás, vem sendo sustentado notoriamente. Para os argumentos das alegações finais. Vossa Excelência não precisa me dizer quando é que eu vou deduzi-los, porque eu sei perfeitamente. Tá. Então, muito obrigado pela sugestão, mas dispenso. Então, eu pergunto a Vossa Senhoria, eminente senador Delcídio, consta que, em decorrência desta pergunta que eu quis fazer, mas que fui impedido pelo juízo, consta que o senhor é conhecido aí como o delator de plantão. O senhor tem conhecimento disso? Olha, eu não sou delator de plantão. Eu cumpro o que a justiça determina. E a justiça tem me convocado para depoimentos, eu tenho prestado depoimentos, e que são baseados em cima da minha colaboração. Agora, se eu sou um delator de plantão, a primeira vez que eu ouço isso. Bom, a minha pergunta é essa. Se o senhor tinha conhecimento? Absolutamente não. Nunca ouviu isso? Não. Muito bem. O senhor, a respeito, e aqui eu vou encerrando a minha reindagação, a respeito do tema probando, a respeito do que efetivamente se perquire nestes autos. Apartamento triplex do edifício Solares, na cidade de Guarujá, no estado de São Paulo. Não é? Eu perguntaria a Vossa Senhoria o seguinte: Vossa Senhoria não sabe nada a respeito deste apartamento, benesses supostamente conferidas ao ex-presidente da República? Não é de ouvir dizer, de conhecimento pessoal. Aí, doutor, é o seguinte, já foi perguntado pelo seu colega, eu pediria que não repetisse as perguntas, coordenasse então as perguntas entre os seus... Já estão coordenadas, Excelência. A pergunta é essa, por favor, não impeça a testemunha de responder. Não, por deferência eu vou permitir, mas já foi perguntado pelo seu colega. Agradeço a deferência de Vossa Excelência e o direito amplo de defesa constitucional se sente homenageado por esse juízo. Por favor. Conhecimento pessoal. Como eu disse na minha colaboração e respondi anteriormente, como o doutor Moro acabou de dizer, eu não tive nenhuma informação sobre isso e deixei muito claro na colaboração. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta que não seja repetida? Sim, Excelência. Senador Delcídio do Amaral, eu ouvi Vossa Senhoria afirmar que o ex-presidente Lula tinha conhecimento de tudo o que acontecia, que ele sabia como a roda rodava. Bom, eu também sei como a roda roda, mas isso não diz nada sobre o conhecimento do ex-presidente Lula sobre os fatos. E quando Vossa Excelência diz que ele tinha conhecimento de tudo o que acontecia, isso é um juízo. Vossa Excelência está formando um juízo, está dando uma opinião. A minha pergunta é: como é que Vossa Senhoria sabe que o presidente sabia de tudo o que acontecia? Qual é o fato? O fato que Vossa Senhoria pode indicar que ele dá essa convicção. O fato. Primeiro, essa questão da roda-roda, como a roda-roda, isso é uma expressão dentro de um contexto muito mais amplo. Não, eu só peço que de um depoimento. Então não pode ser visto de uma maneira isolada. Né? E, evidentemente, da maneira como foi construída a articulação de indicações nas diretorias e com os partidos, isso era absolutamente sabido. Inclusive, eu não tenho dúvida nenhuma, vários partidos procuravam o presidente Lula quando os seus protegidos não correspondiam àquilo que tinha sido combinado. Mas Vossa Excelência continua Vossa Senhoria continua dando a sua opinião, que era absolutamente sabido. Não é minha opinião, é de um líder de governo, e um líder de governo que tinha um amplo leque de relacionamentos e que conversava com os principais protagonistas desse processo todo da Petrobras. O senhor pode dizer, por exemplo, nominar uma pessoa que lhe disse: olha, o presidente sabe de tudo porque eu presenciei? Renato Duque. Não, esse Renato Duque, daqui é outro colaborador. Não é colaborador. Não é colaborador? Não é colaborador. Mas, enfim, o Renato Duque. Renato Duque. Muito bem. Vossa Excelência disse, digamos, Vossa Senhoria, me perdoe, que sobre os contratos da Petrobras, que eles eram herméticos.
que ninguém tinha conhecimento deles. E nós estamos falando aqui de contratos. Ele não falou que era hermético. Não, ele falou que eram Nem herméticos. pode ser. Ele falou que eram Não, ele não herméticos. falou. Ele falou que eram herméticos. Não falou. Que a diretoria era hermética e que não comunicava sobre os contratos para ninguém. Isso, você lembra de ter dito isso? Eu quero deixar bem claro aqui para não... Senão, parece que eu estou falando de um outro idioma. Primeiro, a Petrobras é uma empresa pública. Os contratos são de conhecimento. O hermetismo é aquilo que era articulado dentro dos contratos. Ou seja, era um núcleo fechado que fazia as combinações necessárias. Muito bem. Então, Vossa Senhoria disse isso, que havia um hermetismo sobre o que acontecia nos contratos. Mas Vossa Senhoria também disse que todos sabem, e que todos sabiam, que o presidente Lula sabia, que até a torcida do Flamengo sabia disso. Então, como é que fica essa contradição? Não há contradição nenhuma. Inclusive, o presidente Lula, no mensalão, era a tese do não sabia, ele só escapou por causa de um acordo político que votou o relatório da CPI do mensalão. Mas agora, eu acho que vai ser muito difícil a desculpa do não sei, é muito difícil que ela prevaleça. Pois é, mas o fato, eu perguntei para Vossa Senhoria um fato. Qual é o fato que a testemunha tem para nos dizer que é a origem do seu conhecimento? Não só a classe política, mas os empresários nacionais que eu sempre tive contato e afirmavam tudo isso que eu citei. Os empresários, Vossa Senhoria pode indicar o nome de um empresário? Vários empresários aí, que inclusive já foram ouvidos, da própria Andrade Gutierrez, da própria OAS e de outras empresas também. Mais alguma pergunta? Eu quero lembrar ao depoente que ele se referiu aos empresários. Né? E nenhum dos empresários, pelo menos no que está registrado nos autos, menciona o nome do presidente Lula. Mas então, por isso que eu pergunto, qual é o empresário? Olha, se os empresários não citaram o nome do presidente Lula, tem alguma coisa errada. Aliás, os fatos estão demonstrando que, se prevalecer essa versão, é uma versão mentirosa e equivocada. Porque uma coisa é a testemunha dizer que todos os empresários sabem, todas as empresas, a Odebrecht, a OAS, etc. Agora, eu estou querendo que ele me cite o nome de uma pessoa que deu essa informação. Algum desses empresários, por exemplo, mencionou ao senhor expressamente o ex-presidente Lula? Vários deles, até pelo relacionamento que eu tenho, eu conheço todos eles bem. Sim, mas algum Estou deles satisfeito, mencionou Excelência. Algum deles mencionou expressamente o nome do ex-presidente Lula como tendo solicitado esses valores ou tendo ciência? Não. O que citavam especificamente era o conhecimento dele e a máquina toda trabalhando para garantir as contribuições e viabilizar o projeto de poder que o presidente Lula tinha. Mais alguma pergunta? Eu não ia fazer essa pergunta, mas a testemunha falou da CPI dos Correios. E ele disse que quando saiu da CPI dos Correios, ele foi abandonado pelo partido. Então eu pergunto se essa delação premiada e essa atitude atual dele é uma retaliação contra o partido? Bom, tanto não é retaliação que eu não saí do PT, e saí do PT depois de tudo que aconteceu comigo no ano passado. Eu continuei acreditando. Mais alguma pergunta? Mas a testemunha saiu da CPI dos Correios assim bastante aborrecida com o PT? Não saía. Quem estava aborrecido comigo era o PT que estava aborrecido comigo, e não eu aborrecido com o PT. Eu entendo esse jogo político. E algumas coisas em política a gente não pergunta. Política é gesto. Outros defensores têm perguntas? Gostaria de saber, senhor Delcídio, na condição de líder do governo,
O senhor sabia como a roda rodava? Sabia? Sabia. Claro. Então, isso, só uma Dentro segunda... do Congresso. Só isso, objetivamente. Uma segunda pergunta. Então, o senhor confirma o que disse anteriormente nesse depoimento, que só tomou conhecimento dos ilícitos na Petrobras em 2010 por conta de um fato ocorrido na Suíça? Aliás, que foi amplamente divulgado. Sim ou não? Sim. Perfeito. Sim, mas ele se referia às propinas da Alstom, né? Da Alstom, isso mesmo. Mesmo sabendo que a roda rodava. Sim, mas ele Não, se não. referia à questão da Suíça, Coisas diferentes. não vamos colocar palavras na boca do testemunha, ele se referia à pergunta dos propinas nas turbinas, sei lá, da Alstom. Isso aí. Mais alguma pergunta dos defensores? Excelência, só Eduardo Carvalho, defensor de José Ademar Pinheiro e Genor Medeiros, só para consignar, Excelência, que para que conste desse processo, que os acusados, diretores e funcionários da construtora OAS permaneceram em silêncio em todos os depoimentos que prestaram perante Vossa Excelência em processos relativos à Petrobras, só para consignar, Excelência. Certo. Outros têm perguntas? Uma pergunta. Certo. Senador, o senhor permaneceu como líder do governo do PT durante qual período? Essa pergunta Desculpe, é repetir. 2005 e 2006. Eu era líder do PT e presidente da CPI dos Correios. Um negócio... Durante esse período o senhor tinha conhecimento pessoal, então, dessa expressão que o senhor utilizou, de como a roda rodava, de como as coisas funcionavam? Não, aquilo era o início do governo. E a CPI dos Correios, ela me tomou quase todo o tempo. Foram 11 meses de trabalho ininterruptos. E eu era do seu ponto de vista político, eu era um iniciante. Aliás, eu fui nomeado presidente da CPI dos Correios pela minha inexperiência. Porque o que apostava é que eu ia fazer uma confusão tão grande que eu ia acabar melando o mensalão, muito mais por ignorância minha do que por alguma outra ação política mais... De forma objetiva, determinada. o senhor tomou conhecimento de como funcionava a estrutura ou de como a roda rodava? Depois. Inclusive, a CPI dos Correios chegou onde chegou exatamente porque eu não sabia como a roda rodava. Eu só descobri depois, ao longo das investigações. Tá. E quando o senhor tomou conhecimento, quais foram as providências que o senhor tomou? Mas quais delas, em que circunstância, em que situação? Na qualidade de parlamentar, quais foram as providências que o senhor tomou quando o senhor tomou conhecimento desses fatos? Não, isso veio a posteriori. E eu tinha atribuições dentro do Congresso, eu fui presidente da Comissão de Economia, eu sabia do que estava acontecendo, mas tocava a minha vida de parlamentar, até porque eu não estava diretamente envolvido no processo. Então, é correto dizer que o senhor, ao tomar conhecimento desses fatos, o senhor não tomou qualquer providência? Aliás, isso já faz parte, inclusive, da minha colaboração. Isso também me foi perguntado e eu expliquei claramente, em função das minhas atividades, que eu tinha conhecimento do que estava acontecendo, mas tocava a minha carreira parlamentar. Certo. Senador, então, nenhuma providência foi tomada por Vossa Excelência? Não, isso aí eu reconheci na própria colaboração. Muito obrigado. Outros defensores têm indagações? Algum dos doutores pode ceder para... É muito rápida a minha indagação, senhor. Posso pedir só que decline o nome do... Boa tarde, senador. Eu gostaria de saber se o senhor já ouviu falar sobre Fábio Ionamini. Não. O senhor não o conhece pessoalmente? Não. Nunca interagiu com ele? Não. Já ouviu falar sobre ele? Nunca, nome diferente. Muito obrigada, excelência. Outros defensores têm indagações? Um esclarecimento do juízo aqui. O senhor Delcídio, esses fatos são conhecidos, mas já que se entrou nessa questão, o seu acordo de colaboração foi celebrado com a Procuradoria-Geral da República, é isso? Perfeitamente. E foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal? Pelo Supremo Tribunal Federal, porque eu era detentor de mandato. O senhor foi coagido por algum deles para celebrar esse acordo de colaboração? De forma nenhuma. O senhor chegou a ser ouvido numa audiência preliminar antes da homologação do seu acordo? Não. Eu fui ouvido nos depoimentos, né, doutor Moura? Mas não houve nenhuma preliminar assim, sobre isso. Não houve uma audiência em que o senhor esteve presente um enviado do Supremo Tribunal Federal, um juiz auxiliar? Ah, sim. Depois que eu fiz a colaboração, eu fui ouvido por um juiz auxiliar, sim. E ele coagiu o senhor?
Não. Ameaçou o senhor a bateu a mão na mesa? Pro senhor... Não, foi uma coisa muito pacífica. Disse que o senhor ia morrer na cadeia se o senhor fizesse a colaboração? Não, muito pelo contrário. Então, o Supremo então não coagiu o senhor? De forma nenhuma. Certo. O senhor está aqui hoje, o senhor está depondo, depondo voluntariamente ou o senhor está sendo ameaçado de alguma forma? Não. Eu estou cumprindo o compromisso que tive através do meu acordo com a Justiça. E o que o senhor está dizendo aqui é a verdade segundo o que o senhor conhece? Absolutamente. Alguns esclarecimentos aqui do juízo em relação ao seu depoimento. O senhor mencionou o depoimento que eu tenho aqui por escrito, que está nos autos, no evento 3, arquivo COMP 41. O senhor menciona dessas nomeações, as cargos das estatais, a Petrobras, e o senhor utiliza a expressão que o intuito arrecadatório aqui referido era propina. O que o senhor quis dizer com isso? Vossa Excelência me permite uma questão de ordem? Não, doutor. Não permito. Mas eu preciso fazer. Sim, doutor. Qual seria? Porque as suas perguntas, Excelência, são para complementar a inquirição e devem ter por objeto pontos não esclarecidos da inquirição. É o que eu estou Vocês fazendo, não podem doutor. trazer pontos que não foram objeto do depoimento para que ela esclareça. Isso não é o papel do juiz, segundo não foi a defesa do que Código questionou a Processual. voluntariedade no início do depoimento dele? Como? Não foi a defesa que questionou a voluntariedade? Não, nós estamos... Doutor, está indeferido a questão de ordem, certo? Que não foi objeto de O inquirição. depoimento dele aqui, doutor. Estão baseando no Não, depoimento. de inquirição de hoje. Tá. Isso foi perguntado. Excelência, me concede a palavra É uma apenas. questão assim que é um pouco complicada, porque a defesa pode fazer suas perguntas. Não, sim, excelência. Certo? Não, mas eu queria apenas. A defesa perturbou o Ministério Público quanto pôde. Perturbou? Fazer as perguntas. E agora a defesa não quer permitir o juízo. Não é isso, excelência. Eu estou pedindo a palavra para uma questão correlata, mas absolutamente diferente disso que Vossa Excelência está colocando. Está indeferido, doutor. Mas eu não falei o que eu estou pretendendo? Doutor, mas assim, existe uma inquirição que segue uma ordem processual. E a Sim, defesa é sobre isso. tirou o dia para tumultuar o Não, excelência, é sobre isso que eu queria estabelecer com Vossa Excelência, com o juízo, à luz do que dispõe a norma procedimental, o seguinte: a defesa, em relação às testemunhas de acusação, pergunta por último. Vossa Excelência vem como perguntas do juízo e tem todo o direito de se esclarecer sobre o que quiser, mas na ordem adequada. Porque com essas respostas são sugeridas novas perguntas para a defesa, Excelência. Não, então... Esclarecimento do depoimento. Não. Eu ouvi, respeito. Agora eu peço que respeitem a posição do juízo de fazer as questões que entendem pertinentes na forma da lei e na interpretação do juízo. Tá certo. Lavro o protesto, porque a interpretação do juízo aberra da Constituição e da lei processual penal. Aí deixa então para as alegações finais, para toda aquela retórica e tudo. Vou seguir. Vossa Excelência entende então que a participação de defesa é retórica? Não, doutor, eu só acho então, que a defesa perturba. Está faltando com a educação. Eu não, estou fazendo um questionamento. Eu não fiz, eu estou indagando a Vossa Excelência se a nossa participação aqui é meramente retórica. Não, doutor. Então vamos prosseguir. Posso fazer minhas perguntas? A defesa vai permitir? Se Vossa Excelência fizesse na ordem processual adequada, sim. Eu estou fazendo, doutor. Seguir o processo penal. Pelo menos o código que nós conhecemos. Sem mais intervenções, por gentileza. O senhor declarou no seu depoimento dessas nomeações esse intuito arrecadatório. O senhor pode me esclarecer isso? Na verdade, era garantir o funcionamento dos partidos e através de um esquema de propina nas grandes obras da Petrobras. Mas o senhor pode ser mais específico? O que acontecia? Eram nomeados esses gestores de estatais com propósito específico de arrecadar vantagem devida, é isso? Não estou dizendo todos, mas a grande maioria sim. E isso acontecia na Petrobras, segundo o seu conhecimento? Acontecia sim. O senhor chegou a discutir essas nomeações ou esse propósito específico arrecadatório de propinas com outras pessoas durante a sua posição dentro do, vamos dizer assim, do Congresso, do governo, como líder do governo? Não, todos nós sabíamos, porque essa rearrumação das diretorias da Petrobras depois do mensalão, isso era um assunto, todo o Congresso tinha conhecimento, o Congresso tinha um bom conhecimento disso aí, através dos partidos, os diretores mesmos,
Vários diretores eram diretores, eram funcionários da casa. Então a gente tinha conhecimento disso. O senhor tinha conhecimento se havia alguma divisão dos cargos da Petrobras de diretoria entre os partidos? Não, isso absolutamente, doutor Moro. Existia sim, tanto é que no meu depoimento a diretoria de abastecimento ficou com o PP e o PMDB. A diretoria internacional... Só uma questão, é possível fazer silêncio durante a inquirição do juízo ou... Possível? Eu ouvi respeitosamente as questões da defesa e do Ministério Público sem ficar aqui conversando. A diretoria internacional PT, PMDB, a diretoria de serviços PT, isso era muito bem, era de conhecimento de todos. O senhor mencionou também no seu depoimento que na primeira fase não havia uma operação intensa sob o ponto de vista da arrecadação sistêmica, que passou a ser exercido com muito mais intensidade a partir de 2005. Faltou esclarecimento aqui. Isso aconteceu mesmo e por que houve essa mudança? Houve essa mudança porque a própria CPI dos Correios ela expôs muito o governo e o ex-presidente Lula. Então ele precisava recompor a base de sustentação, porque seria muito difícil até a permanência dele. Foi um acordo político que não levou o presidente Lula, quando nós votamos o relatório da CPI, que acabou não levando o presidente Lula a ser indiciado. Mas o senhor pode ser mais claro? Por que houve essa mudança específica? Ele ficou mais frágil? Ficou muito frágil o governo. Então era preciso recompor, inclusive com forças que não se alinhavam com o PT historicamente. Excelência, eu sou obrigado a pedir de novo uma questão de ordem aqui. Doutor, eu já disse que eu estou fazendo as perguntas pelo experimento da verdade. A questão é muito simples, é que Vossa Excelência está violando o princípio da ampla defesa, está perguntando à testemunha sobre fatos que não foram objeto de perquisição anterior, quer dizer, e está daí criando a necessidade de novas reperguntas por parte da defesa. Se Vossa Excelência permitir, após nós, aí tudo bem. Mas senão fica um desequilíbrio no processo. A gente cria um desequilíbrio no processo, porque Vossa Excelência se coloca numa posição... Existe uma ordem legal, doutor, aqui, de oitiva. Primeiro o Ministério Público, depois defesa e esclarecimento do juízo. Mas o juiz só pergunta sobre questões que foram essa objeto posição do juízo, doutor, nesse e sobre caso, pontos não esclarecidos. Doutor, é a posição do juiz nesse caso que eu estou fazendo. Mas não é a doutor. posição do Código de Processo. Isso é uma coisa que Vossa Excelência não pode fazer. Tá, doutor. E como eu presido essa audiência, então eu entendo que eu posso fazer na minha interpretação. Então fica o protesto da defesa contra o comportamento de Vossa Excelência que viola o Código de Processo Penal. Certo, na sua interpretação, doutor, na interpretação correta na interpretação do Código, de todos que trabalham no fazer... processo penal, doutor, todos os professores do processo penal. Tá ótimo, doutor. Então eu vou seguir as minhas indagações aqui, se a defesa permitir, evidentemente. Então foi mencionado, havia essa questão da fragilidade, o senhor mencionou, mas houve daí uma necessidade, então, de arrecadar mais dinheiro, é isso, de propina? Não sei se isso ficou claro. Não, naturalmente, quando vieram os outros partidos, de certa maneira, algumas diretorias, com relação a algumas diretorias, isso estava implícito. Agora, claro, como eu disse ao longo aqui dessa audiência, isso foi de uma forma muito mais sistêmica, uma coisa muito mais ampla, dentro de uma política de governo. No caso da diretoria de serviços de engenharia, o senhor Renato Duque era indicação de algum partido específico? PT. E no caso da diretoria de abastecimento? PP e PMDB. O senhor mencionou também no seu depoimento uma decorrência das dificuldades para a nomeação de Paulo Roberto Costa. O que o senhor quis dizer com isso? O senhor pode me relatar esse episódio de dificuldade de nomeação? O que aconteceu? Na verdade, ele era presidente da TBG. E o PP sempre pressionava muito. Naquela época, o líder era o Janene, que até aqui do Paraná. E havia uma pressão muito grande. O PP tinha uma bancada bastante forte de deputados, principalmente na Câmara dos Deputados. E no Senado, de certa maneira. Então, havia uma pressão muito grande do PP, até porque o Rogério Manso era um técnico que estava na diretoria de abastecimento e do governo anterior. E por que houve dificuldade de nomeação? Porque o Rogério Manso permaneceu na diretoria de abastecimento, até pelo perfil que tinha, e tinha méritos para isso.
Mas dentro dessa nova recomposição e da politização mais ampliada das diretorias, ele foi uma das primeiras vítimas a sair, ou seja, a ser tirado para trazer alguém que estava dentro daquele acordo político para uma diretoria tão importante como o abastecimento. E o senhor tem conhecimento... interrompe então. Então, nesse processo 504-6512, continuidade do depoimento do senhor Delcídio Amaral Gomes, continuidade de esclarecimento do juízo, o senhor tem conhecimento, o senhor mencionou nessa dificuldade de nomeação do senhor Paulo Roberto Costa, o senhor tem conhecimento de alguma interferência do ex-presidente para essa nomeação específica? O diretor da Petrobras tem interferência de presidente da República? Sim. Mas para essa nomeação específica, o senhor tem conhecimento de alguma interferência? A pressão era muito forte e a pressão foi feita sobre o presidente. A pressão foi feita por quem? Pelo PP. E o senhor sabe como foi feita essa pressão? Não, eu não participei diretamente, mas o PP trabalhou muito por essa indicação para a diretoria de abastecimento. Tá. E o senhor, o ex-presidente, ele teria participado de alguma forma, de uma forma mais específica nessa nomeação especial? O senhor tem algum conhecimento sobre isso? Não, a decisão, isso é inerente ao processo, doutor Moro. Um presidente, quando vai mexer num diretor da Petrobras, tem que ter o aval do presidente da República. Se não tiver aval, não faz. No caso do senhor Nestor Severo, que foi diretor da área internacional, ele representava os interesses de algum partido específico? Não, ele inicialmente representava os interesses do PT, no início do governo. Depois, quando veio o mensalão, ele passou a trabalhar muito mais para o PMDB. E, de certa maneira, o PT ficou afastado dentro desse processo. Como assim trabalhar para o PMDB? O que o senhor quer dizer? Trabalhar dentro da estrutura que o PMDB necessitava para fazer a política rodar, para as campanhas eleitorais e a participação do PMDB nos projetos que eram tocados na área internacional. Mas o senhor quer dizer arrecadar recursos em contratos da Petrobras? Sem dúvida. E depois ele acabou sendo afastado. Vossa Excelência, Vossa Excelência está sugerindo. Estou esclarecendo o que ele quer não, dizer. Trabalhar, o termo trabalhar. Vossa Excelência fez a afirmação. Então, além de Vossa Excelência estar produzindo a prova do Ministério Público, ainda está colocando palavras na boca da testemunha. Não, não estou, doutor. Está indeferida a questão. O senhor Nestor Severo, depois ele acabou saindo da diretoria da Internacional da Petrobras. O que aconteceu que ele perdeu essa posição? Ele foi para a BR. Mas o que aconteceu politicamente? Por que ele perdeu isso? É porque o PMDB da Câmara reivindicou a diretoria internacional por causa da votação da CPMF. E houve efetivamente um desentendimento dentro do PMDB entre o Senado e Câmara, e aí prevaleceu o posicionamento da Câmara e foi indicado o Zelada para a diretoria internacional, representando o PMDB da Câmara dos Deputados. É importante, doutor Moro, só para registrar, aprovaram na Câmara a CPMF e a CPMF caiu no Senado. Mas o que aconteceu? Que ele perdeu o cargo, mas ele foi nomeado para a BR Distribuidora. O senhor acompanhou esse procedimento? Não acompanhei de perto, não. Então, senhor juiz, a defesa arguiu, e está no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a suspeição de Vossa Excelência. Vossa Excelência não cedeu por suspeito. Vamos ver como é que o tribunal vai decidir. Mas a suspeição de Vossa Excelência resulta exatamente disto. É que Vossa Excelência se coloca na posição do Ministério Público. E Vossa Excelência quer produzir prova. A suspeição vem exatamente disso. Vossa Excelência está comprometida com o processo de produção de prova. Certo. E Vossa Excelência, que não pode produzir prova na audiência, está produzindo prova, está trazendo informação para o processo que não foi objeto de questionamento aqui durante essa audiência. Então é por isso que Vossa Excelência continua sendo suspeito para a defesa. Tá bom, doutor. Está anotada a sua questão. A sessão não foi rejeitada pelo juízo. E o que consta aqui na letra expressa da lei é que o juiz pode fazer perguntas para esclarecimento sobre o objeto da inquirição, não trazer sobre fatos novos. Doutora, a interpretação que prevalece na audiência é a interpretação do juiz, certo? Sim, e é o que estamos interpretando. O juiz é passageiro, a lei é que é permanente. Tá bom, doutor. Seguindo aqui nessa questão, o senhor descreveu um episódio aqui que houve uma tentativa de
impedimento da colaboração do senhor Nestor Severo. O senhor se envolveu nesse episódio? Me envolvi. Excelência, desculpa, mas esse fato é objeto de um processo que tramita por decisão do Supremo Tribunal Federal perante a Justiça Federal de Brasília. E já houve, inclusive, audiência semana passada, quando todas as testemunhas acabaram por não reconhecer a delação do depoente em relação a esse tema. Mas é um contexto, por isso estou fazendo as perguntas. É que é outro processo. Então, se nós formos... O Supremo disse que Vossa Excelência não tem competência para tratar desse caso. Mas é uma Se Vossa Excelência está afrontando a decisão do Supremo agora. Doutor Sérgio, como advogado, eu vou acompanhar o ilustre advogado aqui, razão de que o senador Delcídio é acusado naquele processo. Então, Vossa Excelência, com todo respeito, me parece estar antecipando o interrogatório. E isso poderia gerar um efeito naquele outro processo. Então, eu pedi a Vossa Excelência se haveria a possibilidade de reconsiderar isso aí, e não fazer perguntas sobre aquele processo. Para não São breves questões, doutor, relacionadas aqui ao depoimento que ele já prestou em juízo sobre esse fato. Perfeito, eu agradeço. Então, o senhor... É que eu fiz uma questão de ordem, Vossa Excelência não decidiu. A minha questão de ordem... Está indeferido, doutor, porque existe um contexto probatório que o juiz reputa relevante. Vossa Excelência afronta o Supremo Tribunal Federal a agir dessa forma. Tá. Houve um episódio de obstrução desse tentativa de evitar que o senhor Nestor Severo fizesse esse acordo de colaboração? Houve, esse foi inclusive reconhecido por mim, a minha participação nesse processo de obstrução. E houve participação do ex-presidente nessa tentativa? Na verdade, o ex-presidente, numa das conversas que tive com ele, ele manifestou uma preocupação muito grande com o Zé Carlos Bunlai. E eu disse a ele que, principalmente com relação à delação do Nestor Severo, e aí eu fiz contato, eu conversei com o Maurício Bunlai, filho do Zé Carlos Bunlai, que é uma pessoa que frequenta a minha casa, sobre essas questões, e aí é que surgiu esse processo de obstrução de justiça, que eu não tenho dúvida nenhuma, vai ser comprovado até sob o ponto de vista financeiro. Eram esses esclarecimentos do juízo. As testemunhas estão não acompanhando. Peço a palavra, Excelência. Peço a palavra pela ordem, Excelência. Então, nessa ação penal 504-65-12-94, depoimento do senhor Dalton dos Santos Avancini. Senhor Dalton, vai contraditar também, doutor? Pelos meus fundamentos, Excelência. Mesmo. Então, vou tomar a liberdade de repetir os meus fundamentos, como consegui na outra ata. Valem aqui também as mesmas considerações. E não obstante a contradita, então vai ser tomado o compromisso da testemunha, compromisso de dizer a verdade. Então, senhor Dalton, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeitamente. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor mentir ou falar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Perfeitamente. É sabido que o senhor teria feito um acordo de colaboração com o Ministério Público, é isso? Sim, fiz. Então vou advertir também o senhor que, além do senhor responder a um processo criminal, se o senhor faltar com a verdade, o senhor também corre risco de ter o seu acordo quebrado, se o senhor faltar com a verdade perante a justiça. Perfeitamente. Certo? Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Dalton. Boa tarde. De forma bem objetiva, o senhor exerceu cargo na Camargo Correia? Sim, eu trabalhei na Camargo Correia por 25 anos, né? Nos últimos anos, de 2008 para frente, na área de óleo e gás, inicialmente como diretor da área, depois o líder desta mesma área de óleo e gás, e de 2011 até 2014 como presidente da divisão de engenharia e construção. Certo. Quando o senhor entrou nessa área de óleo e gás, o senhor tomou conhecimento das obras e concorrências para a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco e Reparo no Paraná? Sim. Era a obra da Reparo era um contrato em andamento, né, no Paraná, e a Abreu e Lima estava em fase de assinatura do contrato. E o que foi passado para o senhor em relação a esses contratos? Já existiam dentro desses contratos, né, quer dizer, eram contratos já que vinham da diretoria anterior, e eram contratos que a Camargo tinha ganho a partir de acordos de mercado que existiam.
Certo, e esses acordos de mercado também envolveram pagamento de vantagens indevidas para os diretores? Sim, quando me foi passado, havia um compromisso por parte da empresa de pagamento para 2 diretorias, né, de serviços e de abastecimento. Qual que era o percentual? Era 1% em cada diretoria. Os diretores, Duque e Paulo Roberto Costa. Havia também pagamento para o partido ou era só para os diretores? Não, nós pagávamos diretamente a intermediário desses diretores, né, e era dito que isso era para atender os partidos. Alguma vez foi feito pagamento por parte de doação eleitoral, algo do gênero, pela Camargo Corrêa? Desconheço. Você tem algum conhecimento sobre indicações políticas e partidos políticos que sustentavam esses 2 diretores? Os diretores diziam sustentados, né, o diretor de serviços pelo PT, né, na época se falava, e o diretor de abastecimento pelo PP. Certo. O senhor reconhece esses documentos aqui? Que documentos são esses, doutor? São relativos ao cartel? Excelência, poderia identificar para que a defesa possa ter conhecimento dos documentos? Conhecimento do anexo, do termo 19 que não está nos autos. O termo negociado com o Ministério Público. Vossa Excelência não conhece? Conheço muito bem, mas não está nos autos, por isso comentei. Vossa Excelência deveria saber que houve decisão determinando a juntada de todos os anexos aos autos. Certo, vamos seguir em frente aqui. Consta que esse documento está no processo, nessa ação penal em específico, evento 3, arquivo comp 112, página 1. Consta que é uma apreensão na sede da empresa Engevix. São tabelas juntadas pelo Ministério Público. Tabelas supostamente teria obras e empreiteiras. Deixa eu fazer uma olhadinha. Sim, esses documentos eram controles aí, né, que eram feitos sobre a destinação das obras aí que era feita a partir do acordo entre as empresas aí. Seriam extratos das reuniões do cartel? Existia uma tabela aí que indicava, né, quer dizer, que eram as pretensões das empresas, de qual deveria ir para cada projeto. De fato, era um controle sobre os resultados que se esperavam do cartel aí, né. Em relação à Renest, esse ajuste prevaleceu? Sim. Quando eu assumi, né, a Renest já havia sido licitada em sua maioria, nós acabamos assinando o contrato naquele momento, mas de fato ele prevaleceu, né, quer dizer, o que estava designado para as empresas acabou sendo... O senhor tomou conhecimento de algum ajuste em relação ao consórcio integrado pela OAS na Renest? Não, sabia que ela tinha o contrato que era dentro do acordo seria dela e ela assinou esse contrato, assim como a Camargo assinou dela também. A OAS fazia parte desse acordo de empresas? Sim, fazia parte. Quem representava a OAS nessas reuniões e nesse acordo? Eu não participei dessa fase do acordo da Renest, como eu comentei, né, já havia, quando eu assumi, esse acordo já tinha sido fechado. Aí, né. A pessoa com quem eu lidei da OAS depois foi o Agenor Medeiros. Né. O senhor conhece o Léo Pinheiro? Conheço. Alguma vez o senhor tratou sobre esse tema com ele? Não, diretamente com ele não. O senhor conhece o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Conheço. Pessoalmente? Não, eu tive com ele só em eventos públicos, aí, de inaugurações, mas só. Satisfeito, Silêncio. O assento de oposição tem perguntas? Os defensores de Luiz Inácio e Marisa Letícia. O senhor fez negociação direta de vantagens indevidas com agentes públicos? Não, não fiz. Isso, como eu comentei, quando eu assumi, já existia esse compromisso, né, da empresa e eu dei andamento a compromissos existentes.
Isso o senhor disse na colaboração premiada que o senhor fez com o Ministério Público Federal. O senhor esclareceu isso? Que o senhor não fez nenhum tipo de pagamento... Não, pagamentos fiz. Diretamente? Eu autorizei pagamentos, né, a partir de... Não, diretamente não, pagamentos através de empresas interpostas. O senhor nunca negociou diretamente nenhum pagamento? Não. O senhor também é colaborador nos Estados Unidos? Não. O senhor nunca foi chamado a prestar nenhum tipo de depoimento nos Estados Unidos? Não. O senhor sabe dizer o montante de vantagens indevidas que o senhor autorizou o pagamento? Havia um outro diretor que fazia esse controle, né, e envolve quantias acima de 100 milhões de reais. Aí. No acordo de colaboração premiada que o senhor celebrou com o Ministério Público, o senhor se lembra do valor da multa compensatória que o senhor negociou com o Ministério Público? Lembro. O senhor pode declinar? Não sei se isso é necessário. O senhor pode declinar? Não, é 2 milhões e pouco de reais, não sei se 2 milhões e meio, acho que é isso. Então o senhor autorizou o pagamento de cerca de 100 milhões de vantagens devidas e fez um acordo por 2 milhões? Sim, na pessoa física. Né? O senhor alguma vez fez pagamentos de vantagens indevidas ao ex-presidente Lula? Não. O senhor tem alguma prova ou sabe se o ex-presidente Lula é dono, proprietário de um apartamento número 164A no edifício Solares, no Guarujá? Não tenho nenhuma informação sobre isso. Todos têm indagações? Sem perguntas. Excelência, são rápidas perguntas. Senhor Dalton, boa tarde. Boa tarde. Só um minutinho. Desculpe, doutor, só um minuto. Sim, doutor? Ah, tá. Daí quando for encerrado os demais, tá? Senhor Dalton, o senhor disse que passou a integrar o cartel ou as reuniões do clube a partir de um determinado momento, depois, o senhor disse. A partir de quando o senhor passou a frequentar as reuniões do clube? A partir de 2008. E lá o senhor não teve reuniões com o senhor Agenor Medeiros? Não, tive com o Agenor Medeiros, sim. Porque depois isso, como eu fomentei, assim, já existia o contrato da Renest, mas aí ainda tiveram discussões sobre o contrato do Comperd, que ainda foi após esse período, e foi onde eu participei diretamente. Desculpa, deixa eu precisar melhor a pergunta. O senhor disse que não teria se reunido com o senhor Agenor, mas que ele não teria participado das reuniões do clube, ou especificamente na Renest? Especificamente sobre os contratos até a Renest, né? Quer dizer, E que teria lidado com ele depois? Sim. Depois do quê? Depois, nos contratos do Comperd, nas discussões sobre a divisão de mercado do Comperd, tratei diretamente com ele. Tá. Em que ano teria sido isso? Foi a partir de 2008, né? Talvez 2009, 2010 tenha acontecido essas discussões sobre o Comperd. Certo. Quem integrava ou quem participava pela Camargo Correia das reuniões do clube antes do senhor? O senhor Leonel Viana. Quem? Leonel. O senhor Leonel? Sim. Desculpa, eu entendi Léo Pinheiro. O nome está tão em voga hoje, não? O senhor Leonel. O senhor Leonel lhe reportou ou alguma pessoa da sua empresa pagamentos de vantagens indevidas à presidência da República? Não. Nos pagamentos que foram feitos aos diretores, principalmente da diretoria de abastecimentos e da diretoria de serviços da Petrobras, o senhor ouviu alguma notícia de que do valor pago a essas pessoas estaria compreendido também vantagem devida ao presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Não, nunca ouvi falar. Estou satisfeito. Outros defensores sem indagações? Eu vou tomar a liberdade então de fazer a indagação que foi solicitada pela defesa do senhor Fábio Ori Ionamini. O senhor conhece a pessoa de Fábio Ori Ionamini? Não conheço.
Alguns esclarecimentos pelo juízo aqui. Se eu entendi bem, o senhor não participava inicialmente dessas reuniões de acertos, vamos dizer, dessas reuniões de ajustes entre as empreiteiras, passando a participar depois de um determinado momento, foi isso? Sim, a partir da hora que eu assumi a área de óleo e gás, né? Então o senhor teria participado de distribuição de preferências, por exemplo, nas obras do Compercio? Perfeitamente. Mas não nas obras do Renest? Da Renest, quando eu assumi, já havia sido feita essa distribuição. E quando o senhor mencionou esses compromissos de pagamentos, isso eram propinas em contratos da Petrobras? Sim, já existia dentro do contrato, né, os valores eram embutidos e que depois eram pagos para esses agentes públicos. Aí. Tá. E o senhor mencionou, utilizando a expressão aqui, quando respondeu ao procurador, era dito que os valores eram destinados também às agremiações políticas. É Sim. isso que o senhor mencionou? Sim. Partido dos Trabalhadores e Partido Progressista? Sim. Tá. E era dito por quem? Não tinha uma pessoa específica, né, mas assim, como tinha os acordos, né, se falava pelo próprio mercado, pessoas do mercado, né, que existia esse valor era distribuído e até pelos nossos, pelas pessoas que a gente usava como os agentes, né, quer dizer, o Youssef falava que era em nome do PP que ele falava, né, e o Júlio Camargo que os valores iam para o Partido dos Trabalhadores, que era da diretoria de Mas serviços. eles afirmaram isso para o senhor? Eu não consigo precisar uma data em que ele me afirmou, mas a gente, inclusive porque eu não tratava diretamente, né? Que nós tínhamos o nosso diretor comercial que era quem tratava diretamente, né? E era mencionado sim que recursos iam para partidos. E quando o senhor assumiu esse compromisso também, lhe foi falado que havia esses recursos também eram para partidos? Sim, o diretor anterior falou que esses diretores tinham apoios de partido e que por isso que existiam esses valores. Esse diretor anterior é o mesmo Leonel Viana? Sim. E o senhor mencionou aqui, salvo engano, que o senhor não conhece pessoalmente o ex-presidente Luiz Inácio. Não, só estive em cerimônias públicas, nunca. Muitas cerimônias? Não muitas, não. Algumas inaugurações, né, coisas, visitas em obras, não, mas não foram muitas, não. Obras do quê? Da própria Petrobras. Posso me recordar de uma visita à Repar em que ele esteve, em outras... Fundamentalmente teve uma da Repar que ele esteve presente. Acho que essa não me lembro, mas não sei se na Renest também, uma visita que teve a Renest em que ele foi também. Mas o senhor nunca tratou com ele reservadamente, não, pessoalmente? Não, nunca estive com ele reservadamente. Bom, era esclarecimento do juiz. Excelência, se me permite duas perguntas. E não mais doutor, que duas. Aí, em relação às perguntas que Vossa Excelência Não, doutor, fez. eu vou seguir a ordem como tem sido feito no FAT, certo? Mas Vossa Excelência me permitiu, levando em consideração como eu não perguntas permiti do antes, juiz. em decorrência, então vou seguir o mesmo critério. Se os colegas têm alguma oposição... Vou seguir o parâmetro, doutor. Então pode interromper.